E aí acho que a gente está chegando num momento que a segurança de retorno ao esporte, ela depende de uma decisão. E que decisão séria que a gente toma com um dado? Nenhuma. Se a gente for ser sincero, puta, eu vou, sei lá, tô achando que eu quero mudar de emprego. Quero me mudar de casa. Quero saber se eu largo meu carro e começo a andar de bicicleta porque eu acho que eu vou economizar. Você se ancorar em uma variável é muito perigoso, porque você está negligenciando o cenário mais macro. E é a mesma coisa sempre que a gente vai tomar uma decisão de retorno ao esporte. Não é o número de variáveis que conta, não é isso, não é quanto mais melhor, mas são aquelas variáveis que... Mais sensíveis. Isso, elas são sensíveis e atreladas ao desfecho que você deseja. E aí, como a gente está falando de retorno ao esporte, é funcionalidade que a gente está falando. E aquelas que têm a sensibilidade de traduzir um pouco mais o que é o desempenho funcional do atleta, elas têm um pouco mais de chance de, ajudar a gente a ter um pouco de segurança. E aí, claro, eu vou juntar isso com outras coisas que são importantes. E aí, na hora que eu junto esse pool de variáveis, eu falo, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Eu tenho maior segurança para falar, esse cara coroou em todos esses pontos. Acho que eu tenho segurança suficiente. Me aproxima muito mais dessa decisão de ir. Bora voltar. Às vezes, uma ali ele bate na risca, uma outra fica mais atrás, mas você fala, essa e essa e essa me dão muita segurança. Ou não, fala, cara, ele tem uma variável que é muito boa e outras várias que não dá para confiar muito, não. E às vezes, inclusive, aí tem o exemplo do jogador lá da aula. Você tem o teste objetivo, mensurável, quantitativo, dizendo esse cara tem condições de retorno ao esporte. E aí, na hora que você vai ver o qualitativo daquele mesmo teste, você fala, nem fudendo que eu libero. Né? Cara, então, créditos ao Franco, o caso que o Franco atendeu é de um atleta de futebol, né? Zagueiro? Não, centroavante. Centroavante. Que estava numa situação que, se eu não me engano, ele ia... Tava com 9 meses completos e ia voltar para a China. Ia voltar para a China e o empresário que solicitou, não foi a avaliação, e ele ia voltar para o mesmo clube? Ia voltar para o mesmo clube. Só que ele fez tanto a reconstrução quanto o tratamento aqui. Tá. E aí chegou no momento final ali, né? Vamos botar esse cara à prova. E aí ele fez o tratamento, não foi com a gente, Isso, né? Ele foi simplesmente para ter a avaliação de condições de retorno e querendo retornar. Exatamente. Querendo ter o aval. Exato. E aí é aquela coisa, o atleta olhou o resultado dos single rope tests e dos triple rope tests, check, menos de 10% de diferença entre os lados para a população de era coisa ali que era tipo 99% de semelhança no single e 94% no outro. Exato. Check. Aí, beleza. Se você deixar de avaliar o qualitativo ali, você vai comer bola. Porque nesse caso, nem o lado contralateral, o lado não envolvido, vamos colocar assim, era um lado muito bom em termos de resposta muscular ali, né? Então... De resposta motora mesmo, né? Então, era um atleta que já tinha tido uma lesão de LCA prévia no outro lado, que em teoria são, né? Mas o lado já não acometido no momento... Já não é o melhor parâmetro. Já não é o melhor parâmetro. E nem só por isso, às vezes o cara fez uma puta reabilitação, ficou bom pra caramba, mas ali objetivamente a gente tava vendo que, uma estratégia desequilibrada, com muita oscilação, uma flambagem do joelho que não simplesmente é um desalinhamento, mas é um desalinhamento grande, né, chamativo. E do lado que a gente estava avaliando ali, mais do que isso, tinha hesitação, tinha um replanejamento, um tocar o pé e voltar antes de começar. Você vê ele recalculando e o cara não está seguro só de você ver o pré-teste. Né?
Por mais que tivesse feito familiarização, o cara já estava saltando, já estava fazendo um monte de coisa, já estava com 9 meses, já estava em campo ali, com algumas demandas, né? E na hora que você vai vendo essas coisas, um comportamento de minimizar o uso do membro inferior, otimizar ao máximo o uso de tronco em membro superior, fazer tanto a produção de força, né, a aceleração vinda dos membros superiores e tronco para dar o salto à frente, e principalmente a frenagem evitando, travando, batendo seco e mesmo assim oscilando lateral esse joelho, pô, chama muita atenção, independente do quanto que esse cara cravou. Ele poderia ser igual ou melhor, ainda não ia estar bom, porque a via de produção de força foi negligenciando o membro acometido. E a via ali de aterrissagem final também foi deixando ele de lado e vamos frear com o resto. O tronco vai para frente, balança um monte, usa a perna contralateral e você vê qualquer coisa menos o uso seguro daquele membro inferior. Então o cara estava evitando.